Fala guys, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta trazendo mais um vídeo, velho. Desculpem a demora pra trazer, mas eu estava pesquisando sobre um tema e estava também um pouco ocupado. Então, eu acabei de ler um livro que ele estava, digamos, escondido por aí. Eu nem lembro o nome dele exatamente. E eu vi algo muito interessante nele, algo que eu queria trazer aqui que se interliga com o que eu já falei anteriormente sobre alguns tópicos, saca? E isso é muito importante, talvez destranque algumas chaves na cabeça de vocês, pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo aí, beleza? O que eu vou começar falando, cara? Eu copiei esse trecho exatamente pra trazer igual, pra trazer sim alterações e fazer uma observação em cima pra ficar ainda melhor. Vamos lá. Se um cara tende a estar focado fora da sua mente, é porque frequentemente sua realidade é reforçada através de pilares internos, e assim ele não tem a necessidade alguma para se focar dentro de sua mente. E se ele tende a se focar dentro da sua mente, é frequentemente porque sua realidade é reforçada através dos pilares externos. Ele precisa focar interiormente porque ele se preocupa em fazer com que as outras pessoas gostem dele e racionaliza às vezes quando eles não gostam. Então isso diz o seguinte, cara, citando alguns fatos aqui para ficar mais claro. Quando você estiver dentro da sua mente, você pode... Então você está num ambiente social e você está dentro da sua mente, você não está falando. Você pode experimentar as seguintes reações: sentir a necessidade de se automonitorar e ver a si mesmo pelos olhos dos outros, sentir tão preso em sua própria mente que você não pode prestar atenção às outras pessoas, sentir que você precisa se encaixar, sentir que você precisa impressionar, entreter, sentir-se aturdido por todas as coisas que você pensa que precisa estar fazendo, sentir que uma intenção, uma interação tem que funcionar ou que você acha que outra não vai funcionar. E quando você está fora da sua mente, quando você está falando, você experimenta coisas confortáveis, como conforto independentemente de resultado social, conforto ao escutar, estar atento e ser uma arte orgânica da interação, conforto ao assumir espaço, tocar e ser tocado, conforto para provocar, zoar, conforto para ser honesto sobre tudo que está na sua mente, conforto para seguir conselho de outros e fazer assim que se sinta bem, conforto em sua própria pele, conforto em todos os ambientes, conforto para dominar uma situação e ser o centro das atenções, e conforto para relaxar e aceitar as coisas como elas são. Então isso quer dizer o que, cara? Isso quer dizer que quando você tá falando, quando você tá reagindo ao ambiente, menos esse ambiente reage a você, saca? É claro que tem que ter um equilíbrio, não adianta ser só o cara que vai falar, tá sacando? Tu tem que ter essa confiança do externo também. Se, por exemplo, você tá focado na sua mente e fala, pô, legal, o que eu vou fazer aqui? Vou prestar atenção nessa pessoa. Porque o que ela tá falando pode ser importante pra eu encaixar alguma fala minha, mas eu também quero falar, eu também quero dominar esse ambiente. Então, como eu falei, as características aqui os benefícios de você quando tá dominando o ambiente, isso realmente acontece, porque você realmente vai estar confiante, você realmente vai estar preciso na hora que você tá falando. Agora, quando você tá focado na sua mente, e você tá focado de maneira triste, então vai vir os malefícios, como eu citei também aqui. Então essas coisas elas vêm de maneira negativa e acabam te afetando, saca? O que você tem que fazer é ter um equilíbrio e entender que o ambiente, independentemente de qual for, você vai ter situações que você vai se sentir mais confiante, outras não confiante, mas você tem que trabalhar isso para de uma forma ser confiante em qualquer situação, cara. Então, por exemplo, se você tá numa rodinha de crianças de 5 anos ali, tem 20 crianças, você não vai sentir pressão para falar qualquer coisa e você vai sentir o peito que tá confiante, qualquer coisa que você falava, você acha que vai dar certo, entendeu? Na sua cabeça. Pode até não dar, mas você acha que vai dar certo devido à sua confiança, devido à idade das crianças ser pouca. Agora, se você tem 14 mulheres ali, super hot girls de 24, 23, 19 anos, você possa ser que você tenha ali no ambiente, possa ser que você fique com esses pensamentos internamente subcomunicando preocupação, o que não é bom, velho. O que você deve realmente, já interligando com isso tudo que eu tô falando, é subcomunicar individualidade e originalidade. Por que isso, cara? Eu vou ler até aqui outro texto que é muito bom. Você é um indivíduo, seu valor começa daí. Confiança essencial. Vem do conhecimento que há unicamente em você. Então há apenas uma pessoa
que tem acesso às suas expectativas e experiências. Você é sem igual e por isso ninguém pode tirá-lo do seu poder. Você pode perdê-lo por sua própria decisão. Aquela decisão é tomada quando você sucumbir à facilidade de viver a vida como genérico e conformista. Sua identidade, seu poder, seu valor, sua autenticidade só pode ser determinado por você. Outras pessoas podem pressioná-lo com os papéis e padrões da forma que desejarem, da mesma maneira que você pode fazer o mesmo com eles. Então, se uma pessoa te pressiona de forma que afeta sua identidade, você também pode pressionar outra pessoa, porque você é um indivíduo, você tem essa capacidade para isso. Mas não há ninguém que possa lhe falhar quem você é, a menos que você decida operar na interpretação que eles estipularem. É por isso que quando você concluir que seu ponto de vista é fascinante, ele se torna fascinante e legal. Ele se torna legal. Não é a perspectiva particular ou história, mas a autenticidade atrás dela que é fascinante e legal. As pessoas estão interessadas em descobrir o que você acha interessante, o que são as suas perspectivas e experiências, não o que você pensa que irá impressioná-las. Sua habilidade para expressar sua personalidade a partir de uma postura de autenticidade é o que vai ser impressionante por si só, entende? Não é o fato. Por isso que quando um cara tá inseguro e ele tem que impressionar, o que ele vai fazer é passar mais insegurança. Mas quando o cara ele é original e ele tá tentando ali passar originalidade e autenticidade, com certeza ele vai impressionar. O mais legal disso tudo é que como é simples você fazer isso, entendeu? Como é simples você ser original, ser autêntico nas coisas que você vai falar. Você não precisa ficar tentando falar a coisa mais louca do mundo, porque isso não, tá ligado? Se você falar simplesmente uma frase do seu jeito, você vai cativar muitas pessoas. É por isso que tu vê os estereótipos mais louco que tem com isso, cara. E quando você entende isso, quando você pega isso pra você e você aplica isso de forma boa, de forma benéfica, você acaba se dando muito bem, muito bem. Então, tente procurar essa autenticidade, entendeu? E é por isso que podemos achar todos os tipos de estereótipos absurdos, como gerente de restaurante, fora de forma, que dirige carro caindo aos pedaços, tá ligado? E vive no porão da casa dos seus pais, mas que ainda acaba tendo sexo com a metade da equipe feminina. Apesar do fato que o status social dele não seja nada normalmente alto, em um sentido tradicional, ele ainda tem valor que é visivelmente dentro dos confins de seu meio. Na situação dele, as pessoas ao redor enxergam isso e, consequentemente, acaba dando pra ele literalmente, saca? Então, isso é muito importante e muito valioso, cara. Não adianta tu ser o tipo de cara que vai falar um elogio, eu vou procurar aqui a melhor técnica, porque essa melhor técnica vai funcionar. Não, cara, fuck bullshit, guy. Fuck bullshit. Quando tu pega uma naturalidade, uma originalidade, expressa ela através de você mesmo, tá ligado? Sim, se focando no pilar interno. Isso é interno, velho, é interno. Se focando no pilar interno, que você... Poxa, eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu gosto, entendeu? Não é por causa de uma reação de outra pessoa, não é focando no externo, é focando no interno, saca? Fazer isso focando nisso aqui, porque isso vai dar certo, tal. É um pilar interno. E quando você tem esse pilar interno extremamente confiante, você expressa ele externamente, a outra pessoa vai ver isso através de você, saca? Isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. E é com isso que eu finalizo o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui. Foquem na autenticidade, entendeu? Na originalidade. Vamos deixar um pouco essas técnicas de lado, saca? E tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado por você que tem ouvido até aqui. Um abraço e até mais.